Praça aberta. Opa. Boa noite a todos. Peço à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Adalton Souza, Alfredo Marins, Aline Pereira, Delson Franco, Felipe Carvalho, Gilmar Cordeiro, Derlan Rodrigues, Leandro Ferreira, Leonardo Oliveira, Márcia Matos, Miller Abreu, Sérgio Gonçalves Presente. e Valdemir Gomes. Havendo o número legal, declaro aberta essa sessão, solicitando também a primeira secretária que faça a leitura de um trecho bíblico. Fiquemos de pé. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Solicito, segundo secretário, que faça a leitura de um trecho da nossa Lei Orgânica Municipal. Trecho da Lei Orgânica Municipal. Artigo 18. O aniversário da cidade é celebrado a 15 de novembro, dia de sua emancipação política e administrativa. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos 8 dias do mês de abril do ano de 2021, nesta cidade, Tanguá, estado do Rio de Janeiro, às 19h04, sob a presidência da vereadora Aline Pereira, após chamada feita pelo primeiro secretário, havendo o número legal, declarada aberta a reunião. Compareceram os senhores vereadores Adalton Souza, Aline Pereira, Alfredo Marins, Delson Franco, Felipe Carvalho, Gilmar Cordeiro, Derlan Rodrigues, Leandro Ferreira, Leonardo Oliveira, Márcia Matos, Miller Abreu, Sérgio Gonçalves e Valdemir Gomes. A seguir, o primeiro secretário lê um trecho bíblico em Romanos, capítulo 8, versículo 31, e o segundo secretário lê o artigo 15º da Lei Orgânica Municipal. Lida a ata da reunião anterior, posta sob discussão, pede a palavra a vereadora Aline Pereira e pede que edite a ata na página 20, linha 22, quando citou que as atividades econômicas poluem. Ela deixa claro que elas poluem em diferentes graus, uma mais e outras menos. Em votação, com o aditamento, foi aprovada por unanimidade. No expediente constou o seguinte: ofício da Prefeitura Municipal, número 183 de 2021, encaminhando o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que cria elemento de despesa e autoriza o Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao Orçamento Geral do município no valor de R$ 60 mil em favor da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. Projeto de lei dos vereadores Adalton Souza e Márcia Matos, que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a população tanguaense em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catastróficas naturais. Projeto de lei da vereadora Márcia Matos, que institui Dia do Patrimônio Cultural Tanguaense e cria o Prêmio do Patrimônio Cultural e dá outras providências. Projeto de lei do vereador Miller Abreu, que dispõe sobre o programa de geração de emprego para mulheres em situação de violência doméstica no âmbito do nosso município, que cria o programa de incentivo à compostagem de resíduos sólidos no âmbito do município de Tanguá e dá outras providências. Indicações do vereador Adalton Souza ao prefeito municipal, indicando distribuição de remédios para tratamento do Covid-19, que seja feita diretamente no Centro de Saúde Demerval Garcia de Freitas. Indicações da vereadora Aline Pereira ao prefeito municipal, indicando a implantação da campanha Vacina contra a Fome,
indicando a equiparação salarial entre os profissionais que atuam na policlínica e os contratos exclusivamente para o tratamento do Covid-19. Indicações do vereador Felipe Carvalho ao prefeito municipal, junto ao secretário de Obras, senhor Fernando, que providencie a reforma e instalação de cobertura na quadra da Escola Ipitangas, bem como a pintura da referida unidade escolar. Instalação de braços de luz em 3 pontos localizados na rua 418, próximo à Assembleia de Deus da Embratel, em Duques. Indicações do vereador Gilmar Cordeiro ao prefeito, que faça um decreto autorizando a passagem das vans na rua Manuel Macedo e Antônio Teixeira de Macedo, e que troque as lâmpadas queimadas na rua Pinto Soares. Indicações do vereador Leonardo Oliveira ao prefeito municipal, indicando tapa-buracos na saída da Rua 11, ampliação, e na Alameda 2, em Vila Cortes, indicando que seja colocada a tampa de bueiro em frente à Escola Padre Thomas, na Vila Cortes, indicando a construção de praças com campo society nos bairros de Minério e Mangueirinhas, indicando o reparo da iluminação pública na Rua 24 do bairro Ampliação. Indicações da vereadora Márcia Matos ao prefeito municipal, indicando para que assim que o projeto Lona na Lua seja instalado no nosso município, que informe a essa casa o que prevê com relação às pessoas com deficiências. Indica ao Poder Executivo para que solicite concomitantemente ao Ministério de Saúde e ao Governo Estadual a implantação de uma unidade de pronto atendimento no município de Tanguá. Indicações do vereador Sérgio Aguiar ao prefeito, objetivando as seguintes providências: que promova, através da Secretaria de Obras, instalação em pelo menos 5 postes a iluminação pública de LED, pois a empresa instaladora pulou 5 postes. Rua G, bairro do Pinhão, rua paralela à linha do trem, entre o posto Saraiva e a Cerâmica Marajó, reparos na iluminação pública de LED na rua João Pelegrino, em Ipitangas, e objetivando as seguintes providências, que, através da Secretaria de Meio Ambiente, faça a limpeza de podas e entulhos na rua Tiago Monteiro, no bairro Santo Antônio, na rua Professor Darcy Ribeiro, ambas no Pinhão. Indicações do vereador Valdemir Gomes ao prefeito, indicando que se junto à secretaria competente medidas para que seja disponibilizado junto à comunidade de Muriqui atendimento médico, indicando a revitalização da área onde fica localizada a bica d'água na Estrada da Posse, após o bar Costela no Bafo. No tema livre, usa a tribuna o vereador Adalton Souza, comenta que muitas pessoas na rede social pediram para lhe cobrar sobre a falta de pediatra no final de semana na policlínica, e foi atrás de informações com o secretário e o diretor e ficou sabendo que a falta de médico está sendo um problema em todos os plantões, porque estão fazendo leilão de médico. Eles estão se valorizando demais, o município de Tanguá está pagando um valor e o município vizinho vem e oferece um valor maior. E no dia em que faltou médico, a pediatra na policlínica, no domingo, essa pediatra que cobriram o plantão recebeu uma proposta no município vizinho de pagar 50% a mais do que ela receberia aqui. E então ela não veio trabalhar e deixou os pacientes da policlínica na mão. Infelizmente, aconteceu também com outros médicos dentro do nosso município, pois há muitas reclamações de falta de médico. Contudo, o orçamento do município não é tão alto, mas deve tomar uma providência para que a população não fique sem o atendimento. E também justificando que o secretário e o diretor não tiveram culpa nenhuma do que aconteceu no domingo. Fala sobre a passagem dos caminhões debaixo do viaduto, que de fato descobriram o erro em fazer esse decreto e que foi reparado a tempo. E hoje o viaduto está apto para a passagem dos caminhões e das carretas. Que isso veio a provar que está faltando diálogo e parceria entre o Legislativo e o Executivo e com as pessoas que realmente conhecem o trânsito. Expõe que o chefe de transporte não foi consultado em nenhum momento sobre o decreto. E se essa parceria não se concretizar, só vai piorar. E que estão prontos para dialogar. Fala da iluminação pública, que muitos estão reclamando, e informa que a empresa não está vindo trabalhar. Não estão sendo trocadas as lâmpadas e que estão queimando. E a prefeitura não pode fazer o serviço e, pelo contrato, a empresa que está... Perdão. E, pelo contrato, a empresa está tomando prejuízo, porque muitas lâmpadas estão queimando, mas os munícipes não têm nada a ver com isso e estão ficando sem serviço.
então que cancele este contrato. Na tribuna, o vereador Leonardo Oliveira faz uma ratificação do que foi inscrito na ata do dia 25, onde houve um grande debate e a ata foi lida como se este vereador tivesse usado alguns adjetivos contra o vereador Gilmar, e isso não aconteceu. E no momento que deveria se explicar, se calou por entender que não deveria comentar, porque os ânimos estavam muito aflorados nessa casa e foi dito que falou, mas não se expressou desta forma. Pode ter até pensado, mas não falou. Deixa claro que não retira suas palavras, porque quer voltar com sua consciência, analisando os processos e chegar a uma decisão sabendo o que certamente está fazendo. E pode ser julgado até por aquilo que faz. Na tribuna, a vereadora Aline fala do Tribunal de Contas, que é o responsável pelo controle externo da administração pública, que inclusive é o órgão que detém vários cursos de administração pública, tanto para servidores administrativos, como para câmaras e prefeitura, como para os vereadores, embora sabendo que nesse momento não está oferecendo cursos presenciais, mas tem vários cursos online, e que aquele que desejar fazer, que faça. Agradece ao vereador Adalto pelas palavras com relação à saúde, mas que aquele que tem seus filhos e vai até a unidade de saúde, não encontra especialização, isso não é bom. E que não tem o que pensar, né, nos ataques nas redes sociais, em fazer política em cima disso. Mas fala da resposta que recebeu do governo, falando da implantação de uma nova creche, que há quase 1.000 crianças esperando uma nova vaga na educação e que já está sendo pensado em usar a área do Iasmin, onde está sediada a Secretaria de Educação, para transformar em uma nova creche no centro da cidade, onde há uma grande demanda de mães que estão aguardando, propondo levar a secretaria para outro imóvel, embora hoje não se possam deixar as crianças sem aula, pela situação atípica que está sendo vivida por todos. Então, que tenha paciência e compreensão nesse momento difícil para encontrar esses caminhos. Fala da reunião dos vereadores com a Comissão de Profissionais de Educação Física, muito positiva, que gerou uma ação dentro da casa, que faz a essencialidade da atividade física, e os outros vereadores irão trabalhar dentro desse assunto, que acha importante. Fala da sua proposição, que fez relacionada à biquinha da cidade, no Barra do Minérios, aonde o povo vai buscar sua água e que propôs a troca de manilha. Criar um paisagismo e que seja agradável, bom e limpo para o cidadão ter acesso ao local. Agradece ao atendimento do governo, em nome da população adjacente, que utiliza aquela biquinha. Na tribuna, o vereador Alfredo fala das solicitações que estão sendo recebidas online e fará requerimento na próxima reunião, pedindo tapa-buracos na Rua 15 da Vira Cortes. Agradece ao seu Maciel Labarra, que está informando que há um terreno baldio, que estão fazendo de lixeira na Rua 23, em ampliação. Fala da empresa que faz a troca de lâmpadas, mas 3 dias após estão queimadas. Fala do bairro Cancela Preta, que teve as lâmpadas trocadas e após uma chuva todas queimaram e agora se encontram no escuro. Parabeniza o prefeito Rodrigo, que agora está no partido do PL. Fala do secretário de Saúde, Rodrigo, e do subsecretário, que vieram à casa dar algumas explicações e que isso é muito importante para que fiquemos informados. Na tribuna, o vereador Gilmar Cordeiro fala das reuniões que fez junto ao Estado, o INEA, e ficou de vir em máquinas escavadeiras para limpezas em nossos rios, que o município que terá que fazer o processo e entrar com o projeto Limpa Rios no governo do Estado, e que isso foi feito. E hoje foi perguntar ao secretário por que dessas máquinas ainda não chegaram e que questionou sobre a limpeza das ruas. E o secretário falou que a solução seria o processo que não passou ainda pela casa. E com relação às máquinas, já terá uma vistoria nos equipamentos no próximo dia e em breve receberá as máquinas para limpar os principais rios do município, o Caciribu, o Ipitangas e o de Duques. E as máquinas só sairão daqui quando acabar todo o trabalho. Comenta com relação à falta de médico na policlínica, isso já é um problema antigo, desde os mandatos anteriores. E que os médicos, quando têm oferta de melhor salário, vão embora. Então, expõe que o município precisa se estruturar, principalmente na pediatria, e não sabe das condições da secretaria. Mas é importante ter 2 pediatras
de plantão, para, no caso de um ter um problema, o outro substituir. Na tribuna, o vereador Derlan Rodrigues faz agradecimento pela inclusão da zona rural no projeto de iluminação de LED, onde nesta data estiveram lá e deram mais uma contribuição, colocando a iluminação na Rua da Assembleia. Também na Rua Alexandre Souza, contudo, ressalva que as lâmpadas de LED têm queimado muito e não sabe se é falta de diálogo da empresa com a prefeitura, pois não estão dando conta de trocar. Sugere trazer a empresa para dar explicação sobre essa iluminação para o povo. Fala do prefeito Rodrigo, que agora está no seu partido, o PL, que está crescendo muito no estado do Rio. Na ordem do dia, em segunda discussão, projeto de lei de autoria do vereador Leonardo Oliveira, que dispõe sobre a aplicação de multa do cidadão que for flagrado jogando lixo nos jogadouros públicos, fora dos equipamentos destinados para esse fim e dá outras providências. De autoria da vereadora Márcia Matos, que inclui no calendário oficial do município Dia do Autista, de autoria do vereador Miller, que institui no âmbito do município de Tanguá um mês pela luta da saúde mental, denominado Janeiro Branco. Em votação, foram aprovados por unanimidade. Em segunda discussão, projeto de lei do vereador Miller, que institui oficialmente a TV Câmara no município de Tanguá, e em dispositivo a Lei Federal 12.527 de 2011, no que cerne o acesso à informação da forma que menciona. Em votação, aprovado por unanimidade. Em primeira votação, projeto de lei de autoria do Executivo, que autoriza a outorga da concessão do direito real de bem imóvel que menciona e dá outras providências. Em votação nominal, aprovado por unanimidade. Posto em discussão, todas as proposições apresentadas no primeiro expediente, aprovado por unanimidade. Na explicação pessoal, usa a tribuna o vereador Leonardo Oliveira e parabeniza o prefeito Rodrigo Medeiros por revogar o decreto que impedia a circulação de caminhões por debaixo do viaduto. E isso ele decidiu sozinho no momento em que a economia está muito difícil, com o intuito de preservar o asfalto. O canteiro central, por entender que seria correto, mas causou um transtorno muito grande para a nossa população e ficou muito preocupada com essa decisão, sem comunicar à Casa Legislativa, que faltou o diálogo. Comenta que já entendeu, nesse seu primeiro mandato, que diálogo é muito importante entre os dois poderes e que, se o mesmo não acontece, o povo sofre. Deixa claro que não é oposição e nem situação, mas só precisa entender a matéria quando vem para casa para que tenha consciência para votar em paz. E que pode, claro que sim, assim como o prefeito errou com relação a esse decreto proibindo os caminhões passar por debaixo do viaduto, pois muitas famílias vivem dos caminhões e são caminhões que transportam as nossas mercadorias da área rural. E como não passar por debaixo do viaduto, sair daqui para passar após a balança em Rio Bonito. Agradece ao prefeito por revogar esse decreto. Em a parte, o vereador Leandro comenta que impediram uma carreta que veio entregar açúcar no supermercado Gomes passar por debaixo do viaduto. O motorista encostou a carreta e disse que não retornaria em Basílio. E depois de muito questionar, disse que não iria entregar e foi embora. E no dia seguinte, a Polícia Federal veio e proibiu os guardas de parar os caminhoneiros de passar por debaixo do viaduto. Ficou sabendo disso agora à tarde, mas que fará um levantamento. E que não tem que parabenizar o prefeito pela sacanagem que estava fazendo com os caminhoneiros. Continuando, o vereador Leonardo expõe que os guardas, em vez de estarem ali vigiando o carro passar, poderiam estar fazendo outras coisas mais importantes. Fala da visita à biquinha da SEDAI e ficou muito assustado com a quantidade de água jogada fora, em um tubo de 200, jogando água fora o dia e noite. Conversou com algumas pessoas e disseram que isso era normal, mas a água poderia ser tratada e reaproveitada para a população. Na tribuna, o vereador Gilmar Cordeiro fala da sua proposição, solicitando uma linha de transporte circular municipal e vê a necessidade do município de ter seu transporte próprio, onde possa as pessoas que vêm de outros bairros e da zona rural ter um transporte que possa trazê-los até perto da policlínica para uma consulta, ou no centro de especialidades, e assim atender os idosos e demais população. Fala do projeto Lona na Lua, que veio para o município, sem custo para o município, que ainda propõe um projeto itinerante de cultura para os bairros. Na tribuna, o vereador Miller fala do seu início de mandato, quando em sua fala citou falta de diálogo e logo depois veio a situação do decreto que impediu os caminhões de 4
eixo trafegar por debaixo do viaduto, e logo depois o manifesto dos comerciantes em detrimento a uma atitude do Executivo, que não agradou os mesmos e considerou esse fato uma precipitação, porque não há melhor saída que o comércio funcionar. Na questão dos caminhões locais, depende deles abastecerem. Então, torce que os próximos decretos tenham um alinhamento com a população, porque isso acaba afetando a camada menos favorecida. Fala da sua visita à Câmara Municipal de São Gonçalo, a convite de um amigo, onde foi debatida uma questão de lockdown e percebeu que os vereadores de lá não são favoráveis. E o prefeito tomou uma postura de não fechar os comércios no período de pandemia. E que pensa que se fecha tudo ou se deixa tudo aberto, pois os funcionários dos grandes comércios são tão passíveis de se infectar com Covid quanto os funcionários de pequeno comércio. Falo do seu contento com o projeto Lona na Lua, que é um fomento cultural, que no momento não poderá estar muito ativo por conta da pandemia. E mais à frente ele será bom conforme estar prometido. E nada mais havendo, encerrada a reunião, marcada próximo para o dia 12 de abril, às 19 horas, para constar lavrada, presenteada, a qual vai assinada na forma da lei, Câmara Municipal de Tanguá, aos 28 dias do mês de março do ano de 2021. Em discussão, ato da sessão anterior. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Quebrar o protocolo aqui, excelências, fui procurada por a maioria, alguns vereadores, acerca da trazermos nossa sessão para 17 horas. Então, eu gostaria de, antes da gente poder fazer uma alteração no nosso regimento, consultá-los aqui, na oportunidade que estamos juntos. Então, eu gostaria que se manifestasse, com levantar a mão, que é mais prático, visto que a gente não está numa votação formal, com as vereadoras que querem manter às 19 horas, primeiramente, e, posteriormente, quem quer mudar para 17, tá? Então, quem quer manter às 19 horas? Ok, 5. Então, a maioria prefere que se mantenha, retorne para 17 horas. Ok. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do expediente. Falou. Ofício do Gabinete do Prefeito, em resposta ao vereador Sérgio Gonçalves, ele informa sobre a instalação de um cartório eleitoral em nossa cidade, podendo ser um imóvel cedido pelo governo. Indicação do gabinete da vereadora Aline Pereira, indicando a realização de análise para alterar de 21 para 28 dias o intervalo entre a aplicação de doses da Coronavac. Estamos vivendo um período atípico na história da humanidade, no qual decisões, medidas e ações estão sendo constantemente reavaliadas e aperfeiçoadas. A Coronavac, assim como as demais vacinas de prevenção ao coronavírus, é uma vacina emergencial. Por isso, especialistas buscam constantemente meios de aumentar sua eficácia. Uma medida que, segundo alguns cientistas, amplia a eficácia da referida vacina é a aplicação da segunda dose 28 dias após a primeira. Vale enfatizar que não é um desejo impor ao município a adoção do intervalo de 28 dias entre as aplicações das doses do Coronavac, e sim levar oficialmente ao Poder Executivo local as novas medidas adotadas por outros entes públicos que otimizam o controle do tratamento da Covid-19. Diante do exposto e objetivando zelar pela melhoria do nosso Sistema Municipal de Saúde, solicito o atendimento da indicação. Também da vereadora Aline, indicando a elaboração de projeto de lei instituindo o orçamento participativo. A medida solicitada tem por objetivo
viabilizar a participação efetiva da sociedade na elaboração, implantação e fiscalização dos orçamentos municipais, garantindo que os cidadãos possam propor emendas às propostas orçamentárias. Tal mecanismo visa assegurar a concretização dos princípios do controle social e da gestão democrática na administração pública. Indicação do vereador Felipe Carvalho, indicando o expediente junto ao secretário de obra, o senhor Fernando, providencia a execução de serviço de roçada e limpeza na rua Monsenhor, antiga 403, em Duques, bem com uma instalação de 2 manilhas de 40 para finalizar a canalização do esgoto existente na travessia do referido logradouro público. A necessidade de adequada limpeza na referida rua consiste numa reivindicação constante dos moradores daquela localidade, pois reclamam que o mencionado logradouro público se encontra repleto de mato e sujeira. Também do vereador Felipe Carvalho, indicando, junto ao secretário de Obras, o senhor Fernando, e ao secretário de Meio Ambiente, o senhor Bernardo, providenciam os serviços de limpeza e poda de árvores, localizado na rua Leopoldina, centro de Tanguá, bem como determine a troca de 2 lâmpadas nos postes localizados em frente ao bar do senhor Danilo. Convém esclarecer que há algum tempo as referidas lâmpadas já estão queimadas e os moradores vêm aguardando a troca. Porém, até então, providências não foram tomadas. Gabinete do vereador Derlan Rodrigues, objetivando as seguintes informações. Quais ações estão sendo tomadas pelo município de Tanguá no enfrentamento ao Covid junto ao Hospital Regional Darcy Vargas, para melhor atendimento aos nossos munícipes? Que informe ainda se existe algum contrato firmado com o Hospital Darcy Vargas para a realização de cirurgias eletivas e internações, inclusive CTI ou Covid, discriminando seus quantitativos se houver. Esse requerimento se justifica devido ao fato do vereador receber diariamente reclamação dos pós-atendimentos Covid, pois, quando há necessidade de internação, são transferidos muitas vezes para hospitais distantes do nosso município, o que dificulta em muito a comunicação dos familiares com o hospital, dependendo muitas vezes de transporte fornecido pelo município, o que não é eficiente. Também do vereador Derlan, que encaminha em relação nominal com todos os contratos vigentes no município de Tanguá, discriminando o processo administrativo que originou a modalidade de licitação, inclusive a adesão com cópia do contrato administrativo de cada processo e empenho realizado a partir de janeiro de 2021 até a presente data. Esse requerimento se justifica devido ao fato do vereador receber diariamente reclamações, ausência de alguns serviços públicos, onde vários contratos administrativos que existiam na administração anterior, que, segundo consta, estão vigentes, mas com um serviço deficitário, o que somente com o acompanhamento de todos os contratos poderá ter uma conclusão se há ou não a má prestação de serviço. Moção de aplauso do gabinete do vereador Leonardo Oliveira ao técnico de enfermagem Elisiel Moura, um dos profissionais de saúde de plantão na Policlínica de Tanguá, no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 6 horas da tarde, quando 3 cidadãos chegaram simultaneamente baleados em situação que exigia uma atuação rápida e imediata de socorro das vítimas. Requerimento do vereador Leonardo Oliveira, requerendo informações a respeito do valor mensal com arrecadação e contribuição de iluminação pública. Além disso, questionamos as possibilidades de reavaliação da forma como é feita a tributação, que sejam estipulados novos critérios para a cobrança, ensejando a redução dos valores cobrados aos contribuintes. O nosso sistema de iluminação foi recentemente modernizado, razão pela qual entendemos que houve uma redução no custeio da prestação de serviço de iluminação pública com as economias das lâmpadas de LED. Dessa forma, se houve otimização da prestação de serviço, os critérios estabelecidos para a cobrança da contribuição de iluminação pública também poderiam ser otimizados, sem que isso gere um desequilíbrio orçamentário, ensejando uma redução de valores aos contribuintes. Ainda mais adiante, o cenário econômico em que vivemos, onde a maior parte dos cidadãos tanguaenses enfrentam dificuldade financeira. Também do vereador Leonardo Oliveira, indicando a limpeza na Rua 3, próximo ao bar de Cidino, na ampliação. Venho acompanhando as ruas da cidade e o senhor Cidino me relatou que anseia por uma limpeza na rua, onde se encontra muitos galhos de árvore, tendo como objetivo estar
o bem-estar da nossa população. Seria de bom grado a realização desse serviço, visando a integridade dos moradores, evitando assim um possível acidente, já que os mesmos ficam bem próximo ao bar e ao valão que ali se encontra. Requerimento da vereadora Márcia Matos, que viabilize e providencie com máxima de urgência, que formalize junto ao Hospital Regional Darcy Vargas um convênio para a realização de cirurgias eletivas, serviço de colonoscopia, contratação de um leito de UTI comum e um leito de Covid. Como é sabido, o Hospital Darcy Vargas atende toda a região e atende Tanguá sempre que é preciso. Mesmo com todos os problemas que existem atualmente na era do Covid, vem mantendo seus serviços com qualidade. Dessa forma, a formalização deste serviço, destinando uma quantidade mensal para atender os nossos munícipes, irá desafogar as cirurgias eletivas, bem como os exames de colonoscopia e ainda a contratação de um leito permanente de UTI comum. Poder salvar muitas vidas. E o CTI do Covid, nesse momento de pandemia, atender melhor ainda os nossos munícipes. Também da vereadora Márcia Matos, indicando a viabilização para a disponibilidade de uma cadeira de roda em cada escola e creche do município. As nossas escolas possuem demandas de alunos com necessidades especiais que precisam de cadeiras de rodas para que, quando os mesmos desembarcam dos ônibus escolares ou até mesmo de uma condução dos seus pais e responsáveis, tenham acesso com igualdade à sala de aula. E assim evitando o constrangimento de quando são carregados até seus assentos. Na certeza do engajamento do excelentíssimo prefeito, encaminho essa indicação. Projeto de lei da vereadora Márcia Matos, junto com o vereador Alfredo Marins, que autoriza o Poder Executivo a implantar o banco de leite materno no município e dá outras providências. Da vereadora Márcia Matos, juntamente com a vereadora Aline Pereira, institui o sistema A Mulher na Política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher nas atividades políticas e da outra providência. Também da vereadora Márcia Matos, projeto de lei junto ao vereador Leonardo Oliveira, que dispõe sobre atendimento dos animais doentes, abandonados ou de propriedade de pessoas carentes, através do convênio firmado com clínicas veterinárias particulares e da outras providências. Do vereador Valdemir Gomes, indicação, indicando a colocação de grade de proteção na galeria de captação de águas pluviais, na rua Jobel José Cardoso, no Pinhão. A proposição se faz necessária visando dar maior segurança a quem necessita utilizar o trajeto, pois sem a grade de proteção há riscos de acidentes com pedestres, ciclistas e veículos, e para evitar o entupimento da mesma devido ao acúmulo de lixo. Também do vereador Valdemir Gomes, encaminhando moção de aplauso ao ilustríssimo Manuel Paulino Moraes Gomes. A presente moção tem por objetivo prestar homenagem ao inspetor de Polícia Civil, o senhor Manuel Paulino Moraes Gomes, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à população no município de Tanguá. Também moção do vereador Valdemir Gomes ao ilustríssimo Bernardo do Carmo Bastos. A presente moção tem como objetivo homenagear o ilustríssimo senhor Bernardo Bastos, secretário de Meio Ambiente de Tanguá, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à população do município. Com empenho e seriedade, vem desenvolvendo um excelente trabalho na busca de melhorias de qualidade de vida para a população tanguaense, visando a prevenção e a recuperação do meio ambiente, beneficiando a municipalidade de forma geral. Obrigada, vereadora. Primeira secretária, passemos para o segundo expediente, tema livre. Inscritos, vereador Adalton de Jesus Souza. Mudou aqui o microfone. Boa noite, presidente. Boa noite, demais pares desta casa. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesta noite pela TV Câmara. Que Deus abençoe cada um e guarde em nome de Jesus. Presidente, quero esclarecer uma situação aqui que tem muita gente nos cobrando na rua sobre, pelo menos a minha pessoa, sobre a suplementação que foi pedido para essa casa sobre a procuradoria de R$1,50 milhão, que essa casa reprovou. Mas tem muita gente
ciente do decreto que o prefeito fez pela prefeitura lá, fez por ele, pelo executivo. Só que, como eu disse para muitos aí, não é inconstitucional, né? O prefeito pode fazer por lá, e assim ele se decidiu de fazer, mesmo a casa reprovando. Eu quero dizer para a população que não cabe a gente agora cancelar, porque é um decreto que ele é autorizado a fazer. E ele tem orçamento para fazer isso. Isso só vem provar que não tem necessidade do prefeito estar mandando várias suplementações no começo do ano para essa casa aprovar, né? Então, se a gente não achou cabível aprovar aquela suplementação, que nós vimos que não tinha informações suficientes, né? Não é que a gente tem briga com o prefeito, briga com ninguém, só que não tinha informação suficiente para que essa casa aprovasse, né? E ele aprovou por lá, só para esclarecer para a população que não temos nada a ver com isso. É um decreto que ele pode fazer por autoria dele, tá? E eu queria falar aqui sobre a Patense. Nessa semana a gente estava programando uma visita à Patense, temos tido muitas reclamações sobre a Patense, sobre o mau cheiro, sobre a poluição ambiental que aquela empresa vem causando no município, um transtorno muito grande, a senhora mesmo já falou aqui a respeito disso, mas eu quero deixar claro que é muito bom e importante saber que temos pessoas que também se preocupam com isso. Essa semana eu vi uma postagem no Facebook com o prefeito, secretário Luciano Lúcio, até deixar bem claro aqui como que as coisas são, a preocupação do ex-vereador dessa casa, Luciano Lúcio, que se preocupa bastante com a população. Ele saiu dessa casa, mas parece que a casa ainda não saiu dele. Ele se preocupa muito com a população, e eu acho que ele se antecipou junto com o prefeito de resolver o problema da população com a Patense. Que ele teve reunido com os 2 gerentes da Patense essa semana, se eu não me engano, no almoço. E eu quero deixar, como eu disse já para algumas pessoas, quero deixar claro aqui que eu acho que eles já se anteciparam. E eu até parabenizo o secretário Luciano Lúcio, desculpa, o prefeito, porque já estão incumbidos de resolver esse problema. Então, eu acho que uma notícia boa para a população de Mutuapira, de Dux, até de Itaboraí, onde esse mau cheiro está chegando, eu creio que logo, logo teremos uma solução, pela preocupação, né, do ex-vereador Luciano Lúcio e do prefeito dessa cidade. Eles teve uma reunião bacana lá, que, se eu não me engano, com o gerente geral, o Fernando, e com o Fábio, né? E junto estava até o Rodrigo Rangel nesse encontro. Então, eu acho que o mais breve possível nós teremos um ar melhor para respirar, não só aqui no centro da cidade, mas como nas regiões próximas à Patense. Eu acho que a preocupação do ex-vereador Luciano Lúcio junto com o prefeito, eu acho que é para ajudar realmente a população, já que ele se antecipou a nossa ida lá, eu creio que vai dar tudo certo. Obrigado. Agradeço o vereador Adalton Jesus Souza, convidando o vereador Valdemir Gomes para fazer uso da palavra. Boa noite, Vossa Excelência, boa noite, meus companheiros vereadores, e a todos que nos estão ouvindo aqui nessa noite. E meu tema livre hoje, eu queria parabenizar a equipe da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Obras. São pessoas que têm um efetivo muito pouco em suas mãos, mas têm feito de tudo para atender a demanda da população tanguaense. E hoje, eu estava aqui nessa casa, e eu estava até saindo para almoçar quando recebi uma ligação de urgência. Imediatamente lá atrás da Praça da Juventude, aquelas casas que residem ali naquelas ruas projetadas, o esgoto estava tudo entupido, e já mais ou menos 10 dias, e eu me deslocando daqui, eu pude entrar em algumas residências, e estava tudo cheio de esgoto, água, as crianças andando dentro daquelas águas podres, e a conselheira tutelar, então, ela me acionou e a gente foi lá. Imediatamente, eu acionei a equipe de meio ambiente, que com 15, 10 minutos, eles chegaram lá e começamos a fazer o trabalho, e graças a Deus o trabalho foi feito, fluiu, desentupiu aquele esgoto que estava entupido, e imediatamente começou a secar as águas que estavam no quintal
daqueles moradores ali. Então, eu quero parabenizar a equipe aí do prefeito, né, da prefeitura, e junto com esse secretário, e também parabenizar pela roçada que fizeram lá em Mangueirinha, que começaram e por algum motivo teve que parar, e eu fui lá, alguém me solicitou, e eu fui lá e solicitei o meio ambiente. Eles voltaram lá e roçaram, e tinha também uma caixa de fósforo de água fluvial, que tinha estourado lá devido a essa chuva aí que deu, né? E o Leandro, o Majuerme, foi lá, junto com o Charlie, a equipe aí unida, e resolveu os problemas. Ainda tem uma caixa ainda para ser resolvida, por falta de manilha, mas eu tenho certeza que tudo vai ser resolvido. E parabenizando aqui a preocupação aqui como o Panda falou, do Luciano, do Rodrigo, né, que fez essa reunião aí com o responsável lá da patente, eu quero dizer que também a gente tivemos lá, uma semana antes, conversamos com o Fábio, e ele falou dos recursos, né, que ele tem gasto lá para poder amenizar esse cheiro que vem trazendo transtorno à população de Dux, Itaboraí, daquele bairro ali. E ele explicou muito bem para a gente, e está com outro emenda agora para fazer mais um gasto, em função desse cheiro, desse mau cheiro que está tendo lá. E eu quero parabenizar todos aí, meus companheiros, vereadores que estão empenhados aí nas demandas, estão animados para isso, né? Eu quero parabenizar todos vocês, e pode contar com a gente que a gente está aqui, tá? Eu agradeço pela palavra. Agradeço, vereador Valdemir Gomes, convidando o vereador Leonardo dos Santos Oliveira para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente, demais companheiros. Eu quero usar esse tema livre aqui, esse momento aqui, para colocar alguns temas aqui. Eu fiz alguns encaminhamentos a algumas secretarias e não obtive resposta. Quando eu falo em diálogo, é isso. Parece ser simples, porque lá fora as pessoas cobram muito a gente. E eles estão certos. Nos colocaram aqui para isso. É para cobrar realmente. Mas, infelizmente, nós não estamos tendo diálogo com o Poder Executivo. Eu tenho aqui em minhas mãos, aqui, vocês podem verificar aqui, foi recebido pela Secretaria de Saúde uma indicação minha pedindo uma resposta sobre a agente de saúde do bairro do Pinhão. Dia 12 de março, está aqui, não foi respondido. Uma solicitação também ao secretário de Saúde sobre a questão dos postos de saúde, especialmente dos bairros de Dux também. O atendimento lá é precário, a população. Eu pedi no dia, está aqui, foi recebido também. No dia 4 de março, não teve resposta. Eu pedi ao secretário de Meio Ambiente, Bernardo, um conserto de uma caixa d'água de um esgoto que estava a céu aberto, no dia 26 de fevereiro. Não tive resposta. Parece ser simples, é fácil cobrar, mas nós estamos trabalhando. Não sei os nobres colegas, mas nós estamos trabalhando. Estamos na rua pedindo, mas, infelizmente, não estamos tendo a resposta necessária que a gente precisa para poder prestar conta à população. Não a mim. A mim não precisa prestar conta de nada. Agora é só isso, a questão do diálogo. Agora um tema muito sério que nós estamos passando aqui é a questão da SEDAI. Todos sabem, né? Todos os vereadores aqui realmente, né, nessa causa aí, imbuídos nessa causa, esse problema sério que nós passamos. Mas eu tive lá na biquinha nossa ali,
verificando uma obra feita ali, que, por sinal, está sendo muito bem feita, um anilhamento ali, era necessário, e verifiquei um desperdício, um cano de 200, jorrando água, mas com vontade. E segundo pessoas que trabalham na SEDAI, segundo pessoas que pegam água ali, aquela água é dia e noite jogada fora. E eu fiz uma continha aqui, rápida, e quero mostrar a vocês como que se resolve o problema, só ter boa vontade. Um carro-pipa de 10 mil litros demora 20 minutos para ser abastecido. 10 mil litros. Se cada residência tiver uma caixa d'água de 1.000 litros, significa que um caminhão corresponde a 10 caixas d'água. Se um caminhão de 10 mil litros em 20 minutos, vamos dizer que em 1 hora, 30 caixas d'água seriam abastecidas. 240 em 8 horas. 1.200 caixas d'água numa semana. Se eu falar mais, que é 4.800 no mês, vocês imaginam. Eu não entendo porque que aquela água ali está descendo, jogada fora. Ah, é sobra, é não sei o quê. É só fazer um reservatório. Vamos entrar aqui em conjunto, todos nós, junto com o nosso prefeito, vamos requerer um reservatório para que a gente possa armazenar essa água. Porque essa água está sendo jogada fora para o rio. Enquanto nós temos residências aqui precisando de água, sem água. Então, assim, gente, vamos nos unir e resolver o problema. Se fizer um reservatório, não estou falando de barragem, estou falando de um reservatório, para recolher essa água que é jogada fora, a gente abastece as nossas casas. Por isso que a tubulação não tem pressão, não pode ter mesmo. A gente vai ficar esperando bombas para fazer bombeamento, enquanto a população fica carregando água no carrinho de mão, pegando água naquela biquinha, que ali não é água mineral, que ali é uma água tratada da SEDAI. Então, gente, meu tempo já se esgotou, estamos aqui à disposição para resolver esse problema da SEDAI. Muito obrigado. Obrigada, vereador Leonardo. Convido o vereador Gilmar Cordeiro para fazer uso da palavra. Senhora presidente, demais vereadores, trazer uma notícia importante, senhora presidente, para essa casa e para quem está nos ouvindo, ou nos assistindo aí pela nossa TV Câmara, que o TIC Alimentação Escolar está próximo a chegar na nossa cidade. Talvez essa semana, até a semana que vem, a Secretaria de Educação já começar a entregar o kit de alimentação dos alunos da rede municipal de Itanguá. Então, isso é muito bom, muito importante. Muitas pessoas estavam cobrando a gente na rua, tá? Nas redes sociais, algumas pessoas também estavam se manifestando. Então, a gente colheu essa informação e trouxe para essa casa. E queremos, passar em primeira mão que o TIC de alimentação escolar está próximo a chegar no nosso município. Também queria dizer também a fala do meu amigo Adalto Pândala, que falou sobre a Patense, que o prefeito se antecipou de ir lá na Patense, conversar para resolver os problemas. Isso não tira o direito do vereador também ir lá e fazer o seu papel de fiscalizar. Qualquer um parlamentar pode ir lá e também fiscalizar e ver realmente o que está acontecendo e cobrar as ações em prol dos nossos moradores, das pessoas que se sintam sacrificados com aquele cheiro. Eu tive como comissão de meio ambiente, junto com o presidente da comissão Valdemir, lá na Patense, e nós fomos informados que a empresa vai investir R$350 mil, onde vai colocar lá uma peça, onde vai lavar o vapor que sai para o ar. Então, vai diminuir ele praticamente mais de 70%, segundo informações da empresa. A gente não sabe se realmente vai ter essa porcentagem, esse percentual de melhorias, mas é que ele passou para a gente. Parece que tinha uma torre lá, o vento caiu, tipo uma torre com água, que o vapor lá passa dentro daquela água e sai lá no ar com menos cheiro do que está sendo agora. Senhora presidente.
Também eu queria muito agradecer ao nosso público, que nos assiste sempre aqui com a sua presença, né, na nossa sessão, mas, né, como as medidas, né, da pandemia, todo mundo está fazendo a sua parte de evitar aglomeração, e a presidente também fez essa ação de retransmitir só a sessão online para a TV Câmara. Então, eu quero agradecer a paciência daquelas pessoas que gostariam de estar conosco aqui, mas está em casa nos assistindo. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Gilmar Cordeiro. Peço ao nosso vice-presidente para assumir a presidência para fazer uso da palavra. Convido a vereadora Aline a fazer uso da palavra na tribuna. Boa noite, excelências. Boa noite a todos os presentes, todos que nos assistem também de casa. Isso é muito importante, né? Não só para esse dia, mas principalmente para garantir a participação popular. Quero apresentar aqui uma informação. Nós tratamos na reunião passada e nas outras também, acerca do decreto do prefeito proibindo, né, a passagem de caminhões acima de 4 eixos debaixo do viaduto. Na verdade, o nosso município ele é cortado por uma rodovia. E quem administra a rodovia são os órgãos federais, né? Polícia Rodoviária Federal, a ANTT. Então, hoje o município se sensibilizou e convidou esses três entes para fazer uma reunião, para aí todo mundo decidir em conjunto, porque não era uma atribuição especificamente municipal, né? O prefeito, por ser uma rodovia, a gente não pode também interferir de forma arbitrária na decisão dessa movimentação ou não, dessa paralisação ou não da passagem por debaixo do viaduto. A gente sabe que o viaduto corta a nossa cidade, então a gente também tem que conviver com essa questão, mas nós estamos cortando uma rodovia. Então, por isso, precisa se ouvir também os outros entes, tanto a NTT, a PRF, a Autopista. Hoje tiveram uma reunião na prefeitura para decidir essa questão. Nós vamos depois pedir uma cópia dessa ata para também os vereadores terem ciência do que aconteceu, do que foi discutido, e assim a gente também poder participar desse debate que é tão importante, né, para a gestão da nossa cidade. Realmente, muitas famílias foram prejudicadas. A gente pensa que não, mas alguns quilômetros de óleo todo dia, várias vezes ao dia, faz diferença. O diesel está caríssimo. Enfim, todo o desgaste que aquele veículo pode ter quando ele tem que fazer essa manobra maior, né? Então, a gente precisa aqui preservar a economicidade, o direito dessa pessoa poder oferecer um serviço com valor mais baixo. Quero também aqui registrar, vereador Gilmar, os kits de alimentação, né? Algo que foi tão debatido, tanto pelo meu mandato, quanto pela sociedade, né? Na eclosão da pandemia em 2020. E aquela demora, né? Os alunos só receberam em junho ou julho do ano passado. E a gente também demorou aqui. Infelizmente, nós demoramos. Infelizmente, existem procedimentos administrativos que são burocráticos, que fazem essa demora acontecer. Mas, então, esse mês de abril, a gente vai conseguir suprir, claro que não a deficiência nutricional desses alunos, porque o tempo passou e eles deixaram de receber. Então, isso é uma coisa muito ruim. Sabemos que Tanguá é a penúltima cidade mais pobre do estado do Rio de Janeiro. Então, você imagina nessa pandemia. A gente conhece os casos de cada família que você tem mais contato, mas tem muitas pessoas que realmente estão passando fome. Então, esse kit faz a diferença na vida daquele aluno, né? Então, a gente espera que, urgentemente, isso comece a ser resolvido para que a gente consiga dar atenção suficiente para a nossa cidade. E quero também registrar aqui o pedido desse momento de pandemia, porque nós temos servidores na casa que moram em outros municípios. Alguns vereadores solicitaram também que nós pudéssemos, durante esse período, antecipar a sessão para 17 horas. A maioria elegeu assim. Tá? Então, antes que lá na rua já falem diferente, né? Que a gente sabe que o povo de Tanguá gosta de uma conversa, muitas vezes desencontrada. Então, por conta desse período, que é um período que a gente existe um pouco mais desse falta de contato, né? E também nossos servidores têm deficiência de transporte, de locomoção, eles fazem
nosso expediente, enfim, nosso trabalho administrativo, que nós temos aqui servidores efetivos na casa também. Então, por isso, a gente vai fazer essa demanda, vai atender esse pedido da maioria. Obrigada, excelências. Convido a Vossa Excelência, presidente, a tomar o seu lugar. Convido o vereador Miller Souza para fazer uso da palavra. Boa noite a todos os vereadores presentes, boa noite a você que nos assiste pela TV Câmara e a todos aqui que nos prestigiam nessa noite, né? Faço destaque aqui a nossa visita do ilustríssimo secretário Reginaldo Serrano, secretário de Cultura, um cara muito comprometido com a cultura do nosso município. Seja sempre bem-vindo, tá, meu amigo? Eu começo hoje aqui falando sobre prestar condolências à família do jovem Vinícius Gouveia, que ontem teve a sua vida ceifada, né? Um jovem de 21 anos, que era muito conhecido da nossa região, principalmente na área do esporte. Ele era presente no quadro da FERJ, né? Um árbitro aqui da nossa cidade, em que a gente lamenta muito a perda de um jovem de apenas 21 anos. Quero aqui prestar condolências a toda a família, meus sentimentos a todos também que são amigos, enfim. Eu tive observando, ao longo dos últimos 10 dias, relatos de muitos munícipes questionando a ausência de pediatras na policlínica aos domingos. Eu, inclusive, vou fazer contato com o Rony Pellegrino, com o secretário de Saúde, depois dessa sessão, para poder saber o que de fato está acontecendo, né? Por mais que a gente possa entender de que esteja no início do governo, a gente não pode conviver com algo que já foi presente na gestão anterior. A gente está aqui para poder colaborar, sugerir, elogiar e pressionar aquilo que tiver errado, né? Eu não sei o que está acontecendo, eu sou membro da Comissão de Saúde, né, que o nosso colega vereador Alfredo é presidente, né, e a Márcia também, né, Márcia? Você também está na Comissão da Saúde. Então é mais um motivo para a gente poder estar sempre por dentro dessas situações. Então eu gostaria muito que esse problema fosse solucionado, para que as pessoas não entendam que a saúde não vai ser tratada da forma que deve, né? Que na antiga gestão, muito acontecia isso. Muitas pessoas chegavam lá, não tinha pediatra, e tinha que se consultar com um clínico geral, e a gente aposta que dessa vez esse filme não vai se repetir. Volto a dizer, vou buscar diálogo com o Rony Pellegrino, que é o diretor da clínica, e também com o secretário de Saúde, Rodrigo Pereira, para que a gente consiga chegar à melhor solução para a população. Uma outra pauta que eu queria aqui dizer, né, é parabenizar o secretário de Comunicação, Shailon Conceição, pelo excelente serviço prestado de comunicação da Prefeitura de Tanguá, um rapaz sério, comprometido com a cidade, né, que tem história longeva aqui no município, e toda a sua equipe, a Yasmin, enfim, todos aqueles que estão ali presentes na comunicação, só tem a elogiar, tem feito um trabalho muito legal. E eu finalizo aqui a pauta, né, lembrando de que tramita aqui nessa casa um projeto que a gente tenta ter um rigor maior na fiscalização com a Patense, né, a fábrica, que a gente cansa de dizer que a gente não é contra a fábrica, porque é uma geradora de empregos para o nosso município. Mas a gente não pode conviver com essa situação de as pessoas ali que são adjacentes à fábrica estarem convivendo com mau cheiro. Tem pessoas que relatam para mim de que não pode, às vezes, nem abrir a porta de casa em dia de forte calor, ou até quando está chovendo também muito forte, de que aquele odor ruim fica exalando ali por toda aquela região e chega a ser uma coisa insuportável. Então, eu estou até tratando com uma certa ansiedade para que esse projeto, que já está quase estourando o prazo regimental, entre em pauta e que a gente vote a favor daquilo que é melhor para a população, de que exista um rigor a mais na fiscalização, que é de competência do Poder Executivo, em defesa dos interesses da população. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Miller Souza. Agradecer também por ter se antecipado e agradecido a presença do nosso secretário. Está sempre aqui conosco, né? Sempre muito bem-vindo. Secretário de Cultura, Reginaldo Garcia. E também ao nosso servidor, Matheus Santos. Peço à primeira secretária
leitura das proposições. Projeto de lei, né? Vamos primeiro fazer a votação da segunda votação no projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza a outorga de concessão de direito real de uso de bem imóvel, que mencione da outras providências. Votação nominal. Peço à primeira secretária que faça a leitura do parecer. Após análise do referido projeto de lei, estas comissões conjuntamente reunidas, levando em consideração que o referido projeto de lei se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, dentro das atribuições conferidas ao chefe do Executivo, em consonância com a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno dessa Casa, em análise do que se trata o projeto, visa a concessão do direito real de uso de bem imóvel, já discriminado na mensagem, para a Associação Cultural Lona na Lua, tendo certo a necessidade de outorga do Legislativo, visto que o imóvel, apesar de particular, encontra-se em comodato gratuito em favor do município de Tanguá, razão pela qual, apesar de ser um imóvel privado, há necessidade de seguir os ritos previstos na Lei Orgânica Municipal para que não haja quebra do processo legal. Inegável que os trabalhos prestados pelo Lona na Lua na cidade de Rio Bonito vem tirando jovens de situações de risco e dando esperança aos jovens que têm suas vidas mudadas após participarem do projeto. O município de Tanguá, através do Legislativo, apoia e louva a atitude do Executivo em dar qualidade de vida às nossas crianças e jovens, tendo certeza que os frutos serão colhidos em breve, com diminuição da violência, aumento do rendimento escolar, entre outras melhorias. Assim entendem as comissões reunidas e, após ampla discussão do projeto, após o cumprido das normas legais, não pairando dúvidas acerca da necessidade de aprovação do Legislativo e o que o município, em seu todo, irá ser beneficiado com essa ação. O projeto pode ser apreciado em plenário, rogando a essas comissões pela aprovação no plenário. Emitimos parecer favorável do referido projeto de lei, conto com o apoio dos pares dessa Casa para que também seja aprovado em plenário. Assino a Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro. Comissão de Educação e Cultura, Márcia Matos, presidente e relatora, Alfredo Marins, membro, Felipe Carvalho, membro. Em discussão. Com a palavra, vereador Sérgio Aguiar. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, o povo que assiste essa casa de seu lar, de sua residência. Eu, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, mais uma vez, gostaria de dar um recado para o Executivo. Tem chegado constantes matérias para essa casa. E eu gostaria de contar sempre com meus pares. Tem chegado várias matérias de cunho emergencial. No entanto, essa casa precisa de tempo para analisar as matérias, precisa de documentos. No entanto, tem vindo muita matéria para essa casa desprovida de informações. E tão logo quanto essa comissão questiona aos responsáveis pelas matérias, somos vistos de forma errada. Portanto, mais uma matéria é essa. Gostaria de falar sobre, principalmente essa. Lona na Lua, uma matéria de cunho social muito importante para o município. No entanto, veio faltando muitos documentos e foi questionado por esses membros dessa casa sobre tais documentos. E, quando faz aquele contato via telefone, ainda somos mal interpretados. Sendo assim, mais uma vez, essa casa está dando um parecer positivo em consideração ao povo de Tanguá, que merece
o respeito dessa casa. Pelo fato dessa matéria, Lona Lua, um projeto de cunho social, foi feito contato com representantes da instituição, bem como o secretário de Educação, que é o pai dessa instituição. No entanto, nenhum dos dois se faz presente. Foi convidado por essa casa para a primeira votação e para a segunda, mostrando total descaso com os nobres edis. Mesmo assim, essa casa vota a matéria favorável, principalmente eu, como presidente e relator, voto favorável, mas fica aqui o meu repudio ao Executivo e a alguma secretaria. Obrigado, presidente. Em discussão. Em votação, a primeira secretária fará a chamada nominal dos vereadores. Votação nominal. Adalton Souza. Favorável. Alfredo Marins. Favorável. Aline Pereira. Favorável. Delson Franco. Felipe Carvalho. Favorável. Gilmar Cordeiro. Favorável. Derlan Rodrigues. Favorável. Leandro Ferreira. Favorável. Leonardo Oliveira. Favorável. Márcia Matos, favorável. Miller Abreu. Favorável. Sérgio Gonçalves. Favorável. Valdemir Gomes. Favorável. Vereador Delson, ausente. Por 12 votos favorável e uma ausência, projeto aprovado. Seguimos para a primeira votação. Projeto de lei do vereador Felipe de Oliveira Carvalho, que concede o título de utilidade pública à Associação Mascote Esporte Portanguá. Peço à primeira secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Após a análise do referido projeto de lei, estas comissões reunidas e levando em consideração que o referido projeto de lei se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, dentro das atribuições conferidas ao vereador para legislar em assuntos de interesse local, e em especial dando transparência aos atos legislativos em consonância com a lei orgânica municipal e o regimento interno dessa casa. Em análise do que se trata o projeto de lei, visa a concessão de título de utilidade pública à referida associação que vem prestando seus serviços dignamente em nossa cidade, merecendo esse título que vai engrandecer ainda mais a referida associação. Apesar de ser uma nova entidade, temos observado que a mesma tem futuro e irá dar bons frutos para a nossa cidade. Assim, somos favoráveis à inclusão do projeto para votação, estando apto a ser aprovado em plenário. Emitimos parecer favorável para a votação do referido projeto de lei, conta com o apoio dos pares dessa casa para que também seja aprovado em plenário. Assina a Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Também em primeira votação, projeto de lei do vereador Leonardo dos Santos Oliveira, que dispõe sobre a instalação de bebedouros para animais em situação de abandono nos bairros de Tanguá. Peço à primeira secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Após a análise do referido projeto de lei e estas comissões reunidas levando em consideração que o referido projeto se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, dentro das atribuições conferidas ao vereador para legislar em assunto de interesse local e, em especial, dando transparência aos atos legislativos em consonância com a lei orgânica municipal e o regimento interno dessa casa. Em análise do que se trata o projeto de lei de dar dignidades em situação de abandono de nossa cidade, e neste momento a comissão, em ampla discussão, onde o membro Gilmar Cordeiro discorda do projeto,
entendendo ser necessário a implantação de um canil, gatil, e não alimentar os animais de rua, mas sim recolher, tratar dos mesmos e dando prosseguimento aos membros remanescentes. Entende-se que esse projeto é oportuno e votam por sua aprovação. Desta forma, a comissão entende que, mesmo com o voto contrário da matéria do membro Gilmar, os membros Sérgio e Leandro votam favoráveis à sua aprovação e, desta forma, emitimos parecer favorável pela votação, destacando o voto contrário do vereador Gilmar. Assim, somos favoráveis à inclusão do projeto para votação, estando apto para ser apreciado em plenário. Emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto, destacando o voto contrário do vereador Gilmar Cordeiro. Conto com o apoio dos pares desta Casa para que esse parecer também seja aprovado em plenário. Assino a Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Leandro Ferreira, membro. Em discussão. Claro, presidente. Com a palavra o vereador Gilmar Cordeiro. Eu gostaria de falar que quando eu dou meu voto ao contrário no projeto de lei, não é que eu estou contra os animais, tá? Os animais têm que ser cuidados, têm que ser tratados. Eu só estou votando contra no processo como vai ser feito esse tratamento dos animais. A se colocar um comedouro, um bebedouro em algumas ruas da cidade. E quem que vai cuidar dos animais, né? A população, no caso, alguém que mora próximo a esse bebedouro, esse comedouro. Então, a minha preocupação é, com esse comedouro, esse bebedouro, automaticamente vai aumentar o número de animais na rua, né? A gente não sabe como que esses animais estão, né, vacinados, que suas vacinas estão em dia ou não. Então, por isso que eu dei o meu voto ao contrário e até coloquei no meu parecer que o município teria que fazer um canil municipal e um gatil. Para quê? Para tratar os animais de rua, né? E depois que estiver tratado, vacinado, que ele possa ser doado para alguém que cuide deles com carinho. Obrigado. Em discussão. Falarei de um encontro. Quero parabenizar o vereador Leonardo pela iniciativa e lembrar também aqui da nossa amiga Andréia Marins, que é dona da locadora, da ex-locadora, né, Marins Vídeo, que há anos faz esse trabalho voluntário na cidade, já mantém ali na varanda da casa dela e assim paga do próprio bolso cirurgias e várias outras situações que muitas pessoas colocam os animais doentes na calçada dela para que ela faça um atendimento. Então, eu acho importantíssimo o governo ter uma política pública. Aqui o nosso vereador ele está criando um projeto de lei para que a prefeitura tome uma ação, né? E ela pode tanto dispor desse bebedouro, desse comedouro em locais que hajam pessoas voluntárias, né? Então, por isso, de repente, o projeto seja um custo menor, ou ela pode criar uma política pública mais ampla, né? Como um convênio com uma clínica e oferecer um tratamento maior, ou até mesmo conseguir campanhas de doação de ração, ou até mesmo criar um canil público. Então, quero só, em nome dos animais, que eu também gosto, tenho gato, tenho cachorro, já tive cavalo, então a gente tem que parabenizar e esperar que eles sejam bem tratados, bem cuidados pela sociedade, pelo poder público também. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Do gabinete da vereadora Márcia Matos, ela institui o mês de setembro amarelo dedicado a ações de prevenção ao suicídio. Peço a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Após a análise do referido projeto de resolução e esta comissão reunida, levando em consideração que o referido projeto se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, dentro das atribuições conferidas ao vereador para legislar em assunto de interesse local e em consonância com a lei orgânica e o regimento interno dessa Casa. Em análise do que se trata, o projeto de lei tem a sua essência em dar ênfase ao mês de setembro das ações de prevenção ao suicídio, onde o município poderá e deverá utilizar de todos os elementos disponíveis para implantar ações para a população no tocante da prevenção do suicídio, que apesar de não ter a devida atenção
que é devida pelo poder público é muito importante atualmente, em especial em tempos de pandemia. Resta, por parte desta comissão, parabenizar a nobre vereadora por essa iniciativa que vem de encontro com os anseios da população para evitar a perda de vidas de nossos munícipes. Esperamos que o Poder Executivo, que implante as ações necessárias para o Setembro Amarelo, ocorra e produza bons frutos. E assim estamos trabalhando em prol do nosso município. Emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei e conto com o apoio dos pares dessa casa para que esse parecer também seja aprovado em plenário. Assinam a Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Do gabinete do vereador Delson Menezes Franco, ele dispõe sobre a identificação dos veículos do município de Tanguá, dos veículos oficiais do município de Tanguá. Peço à nossa primeira secretária que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Transportes. Parecer ao projeto de lei de autoria do vereador Delson Franco, que dispõe sobre a identificação dos veículos do município de Tanguá. Após a análise do referido projeto de lei, estas comissões conjuntamente reunidas, levando em consideração que o referido projeto de lei se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, dentro das atribuições conferidas e consciência dessas ações são imprescindíveis para que nossa cidade se torne muito mais agradável para se viver. Desta forma, encontra-se o referido projeto apto para ser aprovado em plenário. Emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto e conto com o apoio dos pares dessa casa para que também seja aprovado em plenário. Assinam a Comissão de Justiça e Redação Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro, Comissão de Transporte, Felipe Carvalho, presidente e relator, Adalton Souza, membro, Derlan Rodrigues, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Partimos para as proposições dos gabinetes. Do meu gabinete, eu faço uma indicação ao senhor prefeito para realização de análise para alterar de 21 para 28 dias o intervalo entre a aplicação das doses da Coronavac e também indico a elaboração de projetos de lei instituindo o orçamento participativo. Peço o nosso vice-presidente para assumir a presidência, para discutir as proposições. Convido a vereadora Aline a fazer uso da palavra. Bem, na verdade, estamos vivendo uma grande dificuldade, né, de definições de políticas públicas diante de uma pandemia nunca antes vivida, né, só vivida lá atrás, nas grandes peste negra, depois, me fugiu a memória aqui de uma outra epidemia, né, que nós vivemos, principalmente no Brasil, e hoje está vivendo essa questão da Covid-19, em que várias pesquisas indicam, né, que o intervalo de aplicação das doses da vacina Coronavac, em 28 dias de intervalo, ela causa uma eficácia maior. Então, aqui, em nome da ciência, em nome das pesquisas, que a gente acredita, né, que é quem pode nos dar um alento, né, diante de tantos problemas, de tantas dificuldades de decisão, é o Poder Executivo, é o Poder Legislativo, é o Supremo Tribunal Federal, que vem aí também judicializando muitas questões e também tentando encontrar um equilíbrio entre essas decisões. E a gente pode ver também que agora, de repente, é possível ser analisada essa alteração de intervalo de tempo. Então, aqui eu estou indicando que isso possa ser avaliado no nosso município. E também peço ao nosso prefeito para elaborar um projeto de lei
porque ele não pode ser elaborado pela Câmara, é uma atribuição específica do Poder Executivo, que define o orçamento participativo. O que é um orçamento participativo? É um instrumento de gestão muito importante, em que a população pode, antes da decisão ser tomada, ela definir a área que é importante daquele bairro ser atingido, de todo o município ser atingido. De repente, a população de Tanguá acha que a saúde deve ser mais investida, e menos na obra, por exemplo, em obras. Que o saneamento básico deve ser dado mais ênfase, mais dedicação, em detrimento da educação, enfim. Várias ações, várias ideias, e a gente coloca a população como participativa nesse processo. A gente sabe que a peça orçamentária, né, são 3 elementos, são três instrumentos de orçamento, que é a LOA, o PPA e a LDO, são peças muito detalhadas, mas a gente pode transformar isso numa linguagem mais clara, mais fácil para o cidadão, e fazer com que ele participe também desse processo. Então, como esse ano é ano de elaborar, de receber o PPA, que é esse plano que vai durar 4 anos, eu peço aqui que o Poder Executivo envie para essa casa o projeto de lei de orçamento participativo, e a gente fazer uma audiência pública, convocar a população, ainda que remotamente, para poder participar desse processo. Obrigada, Excelências. Convido a Vossa Excelência, Presidente, a tomar o seu lugar. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Com a palavra. Parabenizá-la pela grande sensibilidade que a senhora teve, a questão do orçamento participativo, né? Também penso como a senhora, deve ser assim, antes do poder público entrar com uma obra num bairro, ele deve perguntar, consultar a população de fato o que ela precisa, o que ela necessita, que às vezes constrói uma praça e é necessário um saneamento básico, às vezes faz o saneamento básico e é necessário um investimento na saúde, nos PSFs. Então, assim, eu também penso dessa forma, parabéns, é o ideal, eu acredito que estamos avançando muito, e eu confio no prefeito, acredito que ele também vai pensar dessa forma. Se Deus quiser, a gente brevemente terá essa forma de trabalhar, de governar o município. Parabéns. Agradeço, vereador Leonardo. Em discussão, com a palavra, vereador Miller Souza. Presidente, eu parabenizo pela sua oportunidade, né, que foi muito produtiva, né, em falar desse tema tão importante, do nosso amigo Léo também. Eu quero destacar mais uma vez da necessidade de termos um plano diretor, que a última vez que teve aqui na cidade foi na época que Carlos Pereira era prefeito, 2006, né, se não estou enganado. Então, para que a gente possa fazer um planejamento que venha atender a expectativa da população, a criação, a elaboração de um plano diretor seria fundamental. Então, só queria aqui deixar registrado mais uma vez o meu pedido ao Poder Executivo para que possa tratar essa pauta com prioridade junto aos demais pares aqui da casa, né? Eu acho que quanto mais pessoas que puderem ser incluídas nesse projeto, é algo de grande valia. Obrigado pela oportunidade. Vereador, uma parte. Primeiro quero agradecer também o entendimento da importância, né, do projeto, e também dizer que no meu último mandato eu fiz esse pedido da revisão do plano diretor, que a gente precisa revisá-lo, né, ao longo do tempo, e naquela ocasião não fomos atendidos, mas acredito que agora a gente vai fazer uma pressão, vamos fazer um movimento para que isso aconteça. Obrigada. É verdade. E geralmente o plano diretor ele é elaborado de 10 em 10 anos, né? Então, se o último foi há 15 anos atrás, acho que já está mais que na hora da gente poder ter um olhar específico para esse tipo de tema. Obrigado. São em votação os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Do gabinete do vereador Felipe Carvalho, ele indica ao senhor prefeito ação governamental em execução de serviços de roçada e limpeza na rua Monsenhor, antiga 403, no bairro de Duques, bem como a instalação de 2 manilhas de 40 para finalizar a canalização dos esgotos existentes na travessia do referido logradouro público. Ele também indica ao senhor prefeito o serviço de limpeza e poda de árvores, localizado na rua Leopoldina, centro de Tanguá, bem como a troca de 2 lâmpadas nos postes, localizados em frente ao bar do senhor Danilo. Em discussão,
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. No gabinete do vereador Leonardo dos Santos Oliveira, ele oferece uma moção de aplauso ao técnico de enfermagem, senhor Elesiel Moura, um dos profissionais de saúde de plantão na Policlínica de Tanguá, e também requer informações a respeito do valor mensal com a arrecadação da contribuição de iluminação pública. Além disso, ele questiona a possibilidade de reavaliar de que forma ela é feita essa tributação, que sejam estipulados novos critérios para cobrança, ensejando a redução dos valores cobrados aos contribuintes. E também a limpeza na Rua 3, próximo ao bar de Cidino, na ampliação. Em discussão. Com a palavra, o vereador Leonardo. Boa noite, presidente, demais companheiros. Vou tentar ser breve aqui. Nessas duas primeiras indicações, a moção de aplauso, né, segundo o nosso diretor da Policlínica, no dia do acontecido, né, que os 3 jovens chegaram lá baleados, esse profissional também se encontrava de plantão no dia e colaborou com a assistência, né, com socorro. Então, assim, esse técnico de enfermagem, né, eu fico muito feliz que ele estava de plantão no dia e possa ter participado desse atendimento que teve um sucesso, né? Graças a Deus salvaram 3 vidas. A parte, vereador Leonardo. Pois não? Queria dizer que é muito justa a moção de aplausos do vereador ao profissional Elesiel. É um profissional de carreira na nossa clínica de Tanguá, com relevantes serviços prestados à população, e eu quero aproveitar aqui junto com o Leonardo e parabenizar o Elisiel pela sua longa história nos serviços de saúde do nosso município. Muito bem. Com certeza, vereador. Outra indicação, uma limpeza na Rua 3 da ampliação, junto ao valão ali, já está, se der uma ventania, uma chuva forte, esse lixo que está ali, esses galhos podem cair no valão e impedir a passagem das águas, e prejudicando a população que ali mora, então. Ali mora. Então, realmente, é uma necessidade, a limpeza ali, é um material solto que está ali próximo ao valão, pode cair a qualquer momento. É uma limpeza, uma solicitação dos moradores ali da Rua 3 da ampliação. Agora, um tema importante aqui é a questão da iluminação pública. Eu venho fazer um requerimento aqui, pedindo ao Poder Executivo que informe para a nossa casa a questão da contribuição de iluminação pública. Quanto que o município arrecada, né, de que forma, para que a gente possa tomar as medidas necessárias. E até já vim aqui em Timão, eu conversei nos bastidores com o vereador Felipe, que é o presidente da comissão de obras, e vamos ver com o vereador Valdemir, a gente ir até a Secretaria de Obras, para conversar com o secretário Fernando, para que ele convoque o diretor da empresa, a pessoa responsável da empresa, responsável pela iluminação pública de Tanguá, dessas lâmpadas de LED. A gente sabe que a de vapor de sódio é responsabilidade da prefeitura, temos um departamento de eletricidade que trabalha com eficiência, mas nós estamos tendo muitos problemas com essa iluminação de LED. Então, solicitar e que venha aqui na nossa casa uma reunião com todos os vereadores. Eu acho importante a participação de todos os vereadores. Então, como membro da comissão de obras, me sinto na obrigação de trazê-los aqui para que todos possam conversar, todos têm sua demanda. Então, eu acho muito importante. Porque a questão é a seguinte: se houve uma mudança na iluminação pública, se eles trocaram, foi um alto investimento, né? 4 milhões, eu nem sei o que é isso. Tanto dinheiro, tantas cifras que até assusta. Mas eu peguei a minha conta de luz da minha casa. Ela está aqui. E para quem quiser ver, elas têm um demonstrativo anual do consumo. Então, eu verificando aqui, em vez de diminuir, aumentou. Nós estamos num processo de pandemia.
E automaticamente, esses decretos e com a responsabilidade que devemos ter, a sociedade de Tanguá, ela permanece mais em casa. Permanecendo mais em casa, consome mais energia, mais alimento, mais água. E meu consumo aumentou. E essa contribuição pública, ela é em cima do quilowatt de cada residência. E é 5%. Cada morador, cada cidadão tanguaense paga 5% de imposto. E nós não estamos tendo um serviço adequado. Então, presidente, esse consumo era para diminuir. A iluminação pública, mas os quilowatts é correspondente às residências. E, infelizmente, em vez de diminuir, aumentou. Então, está sendo arrecadado, mas não está sendo feito o serviço necessário. A população continua nas escuras. Então, eu peço ao Poder Executivo que nos mostre esse relatório para que a gente possa tomar uma decisão. Não pode permanecer a população sem luz, iluminação, que causa vários problemas. Segurança pública, né? A cidade fica no escuro, fica difícil transitar numa cidade escura. Se a empresa não está tendo competência de fazer o serviço, então que ela venha aqui na casa, a gente, junto à Procuradoria do município, reveja o que pode ser feito, mas não pode continuar do jeito que está. Ela não está atendendo a população. E ela recebeu para isso, e não recebeu pouco. 4 milhões é uma boa quantia. Infelizmente, eu gostaria de poder falar mais, mas a gente tem que respeitar o tempo da casa e aos colegas aqui. Boa noite, fique com Deus. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Leonardo, senta aqui. Gabinete do vereador Ilderlan Miranda Rodrigues. Ele faz um requerimento ao prefeito, pedindo as informações, quais as ações estão sendo tomadas pelo município no enfrentamento à Covid junto ao Hospital da Cir Vargas, e também se existe algum contrato firmado com o hospital para a realização de cirurgias eletivas, internações, inclusive Covid, CTI ou não. E se sim, demonstrar seus quantitativos. Ele também pede relação nominal com todos os contratos vigentes do município, discriminando o processo administrativo que originou modalidade de licitação, inclusive adesão, com cópia do contrato de cada processo, empenhos realizados a partir de janeiro de 2021 até a presente data. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Do gabinete da vereadora Márcia Matos, ela requer ao Poder Executivo a formalização junto ao Hospital da Cir Vargas de um convênio para a realização de cirurgias eletivas, também serviços de colonoscopia e contratação de um leito de UTI comum e um leito de UTI Covid. E também indica a viabilidade de dispor de uma cadeira de rodas em cada escola e creche do nosso município. Em discussão, peço a palavra e falarei de onde me encontro para parabenizar Vossa Excelência pelo projeto da indicação, né, da cadeira de rodas. Eu achei muito interessante. Para a nossa escola, creche, né, para você oferecer um conforto. Às vezes é uma coisa pequena, mas faz diferença na vida do nosso cidadão, do nosso pequeno cidadão tanguaense. Parabéns. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. E do gabinete do vereador Valdemir da Conceição Gomes, ele indica a colocação de grade de proteção na galeria de captação de águas pluviais, na rua José Cardoso. E também ele encaminha a moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Manuel Paulino Moraes, que é inspetor da Polícia Civil. Também uma moção ao nosso secretário de Meio Ambiente, Bernardo do Carmo Bastos. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Passemos para a explicação pessoal. Gilmar de Oliveira Cordeiro. Vereador Alfredo Marins, não se encontra. Não tendo mais inscritos, declaro encerrada essa sessão, marcando a próxima. Qual dia que eu não vi? Marcando a próxima, para a próxima quinta-feira, dia 15 de abril. Boa noite, obrigada.
às 17 horas, me perdoem. Dia 15 de abril, às 17 horas, por conta da pandemia de Covid-19, antecipamos nossa sessão. Então, todos que nos assistem, às 17 horas, no dia 15 de abril, quinta-feira. Obrigada, boa noite a todos.